Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Olá, eu sou Cláudia Semoto, professora de geriatria da Faculdade de Medicina da USP. Eu tenho um grande prazer hoje de estar aqui entrevistando duas personalidades da doença de Alzheimer que estão conosco hoje no SBGG Cast. Primeiro, queria apresentar o professor Sérgio Ferreira, que é professor titular do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor científico da Rede DOR, e o professor Eduardo Zimmer, que é professor adjunto da URGS e também da McGill University. Super obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar conosco hoje. Prazer. E eu queria conversar um pouquinho hoje sobre biomarcador. Na verdade, a gente tem falado muito sobre os avanços de tratamento na doença de Alzheimer, mas eu não tenho dúvida que o grande avanço é em termos de diagnóstico. Então, muitas coisas que a gente só media quando a pessoa morria e que tinha pouca utilidade clínica, cada vez mais tem novos biomarcadores, principalmente para a doença de Alzheimer. E isso sim que propiciou as evoluções que a gente está vendo em termos de tratamento. Então, falar sobre biomarcador, sobre diagnóstico para nós é super importante. E para todos os nossos associados, tem muita dúvida sobre o biomarcador. Quando pedir, o que é, né? Então, a gente vai começar bem no comecinho. E a minha primeira pergunta vai ao professor Eduardo Zimmer. Eu queria que você definisse o que é o biomarcador e quais biomarcadores a gente tem disponível hoje, seja para pesquisa, seja para clínica na doença de Alzheimer. Obrigado, Cláudia, pelo convite. É um prazer estar aqui falando para os associados. O conceito do biomarcador, do NIH, né? Marcadores são características biológicas mensuráveis que ajudam a prever e diagnosticar doenças, bem como monitorar a eficácia de fármacos, né? Então, a gente tem biomarcador para diagnóstico, biomarcador para prognóstico, biomarcador para monitoramento, resposta terapêutica, né? E a gente está começando a entender esses marcadores no contexto da doença de Alzheimer, né? Atualmente, para uso clínico no Brasil, a gente tem duas categorias, né? Uma categoria de neuroimagem, utilizando um PET scan com radiofármaco que tem afinidade pelas placas de beta-amiloide, e a outra categoria de fluido, que envolve mensurar amiloide tal e tal fosforilada no líquor, né? Esses são os exames aprovados atualmente pela Anvisa. Perfeito. E uma confusão que a gente ouve muitos médicos fazendo: ressonância é um biomarcador? Seria considerado um exame de biomarcador, professor Sérgio? Eu diria que a ressonância é útil, certamente, mas no estágio moderado e mais avançado. Nos primeiros momentos, no estágio inicial da doença, ou mesmo pré-clinicamente, a volumetria, por exemplo, a volumetria do hipocampo, que é o que mais classicamente é feito, ela não mostra alteração tão importante ainda. Mas nos casos moderados e mais avançados, aí a detecção de decréscimo de volume na formação hipocampal é certamente um marcador de imagem importante. Mas o PET amiloide é superior nesse sentido, porque ele já é capaz de detectar em estágios bem pré-clínicos ou na fase inicial da doença a deposição das placas amiloides. Perfeito. E assim, seria muito mais o conceito de biomarcador, porque ele é específico, etc., né? Sim. Eu queria voltar um pouquinho nessa história do que é disponível no Brasil. Eu queria que vocês pudessem nos atualizar em termos de diagnóstico. Como é que a gente pode, perante uma pessoa que tem uma clínica de doença de Alzheimer, que tem uma ressonância, que tem um pouco de atrofia hipocampal, etc., qual seria a indicação hoje em dia de progredir nessa pesquisa de biomarcador, né? Existem biomarcadores glicóricos, de sangue, que a gente vai falar mais tarde, tem os PETs. Quando é que a gente pede um exame desse? Essa é uma pergunta excelente, Cláudia. Eu acho que os exames que a gente comentou até agora, o amiloide PET e a ressonância, eles conseguem basicamente explicar a utilidade clínica, né? O amiloide PET, ele tem esse potencial para diagnóstico precoce, né? Entretanto, normalmente, quando o diagnóstico é feito, esses indivíduos já estão num platô do acúmulo de amiloide PET. Então, você não consegue fazer um monitoramento de progressão da doença com amiloide PET, né? Porque já está no máximo de deposição de amiloide, né? No caso da ressonância, você consegue medir a progressão da doença pela atrofia do hipocampo, como o Sérgio comentou, né? Você pode ir fazendo exames seriados e esse hipocampo vai reduzindo conforme a doença vai progredindo, né? Então, são dois marcadores, um para amiloide e um para neurodegeneração,
que têm funções diferentes, né? Um para diagnóstico e outro muito mais, como o Sérgio comentou, para prognóstico. Também dá para utilizar para fechar diagnóstico, mas já na fase clínica, né? Perfeito. Professor Sérgio, aproveitando a imensa experiência do seu grupo com biomarcadores glicóricos, e já é um biomarcador que está, né, há muito tempo disponível na prática clínica, eu queria que o senhor comentasse os usos clínicos, talvez por que a gente não use tão frequentemente, ou deveria usar mais. Eu queria que o senhor colocasse também sua opinião. De fato, o nosso grupo tem conseguido realizar, ao longo da última década, vários estudos com biomarcadores glicóricos. Isso numa clínica de memória que nós conseguimos estabelecer no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, no Rio de Janeiro, no IDOR. Então, uma clínica é um grupo multidisciplinar, um time multidisciplinar de pesquisadores que envolvem desde os neuropsicólogos, que aplicam os primeiros testes, mas todo o acompanhamento, fonoaudiólogos, psiquiatras, evidentemente, pesquisadores da área básica, neurologistas, radiologistas. Quer dizer, esses pacientes são acompanhados já há bastante tempo por uma bateria multimodal de testagem. E isso tem permitido que a gente, nesses pacientes, realize estudos no líquor, de biomarcadores no líquor, tanto validando aqueles que já são autorizados aqui no Brasil, né, como a beta, peptídeo beta-amiloide, a tal e a fosfotal, como o Eduardo comentou, mas também buscando identificar novos biomarcadores no líquor que possam ser característicos, talvez, da população brasileira. No entanto, o exame de líquor é um exame realmente invasivo, naturalmente, requer uma logística mais complexa e é mais custoso por conta disso também. Então, a grande preocupação nos últimos anos tem sido buscar alternativas para o exame glicórico. Embora ele seja muito útil para fechar o diagnóstico, os testes têm uma eficácia muito boa hoje em dia, mas hoje em dia o grande esforço a nível mundial, e aqui no Brasil também já, é importante ressaltar isso, é buscar a validação de biomarcadores plasmáticos. Eu acho que é para aí que o campo vai crescer mais nos próximos anos. Com certeza, a gente já vai falar sobre eles. Mas eu queria voltar ainda, ficar um pouquinho mais no líquor, e queria voltar para a tua aula, que você deu aqui no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, no qual você explica como é que a gente faz o diagnóstico de doenças de Alzheimer pelo líquor. Muito legal, Cláudia. A gente tem, aconselho todos os ouvintes, né? Existe um artigo de consenso do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da ABN, da Academia Brasileira de Neurologia, que sugere quando que a gente deve pensar num diagnóstico assistido por biomarcadores, né? E são situações bastante específicas, né? E posso ler para os colegas aqui, né? Investigação de demência de início pré-senil, antes de 65 anos, em casos com apresentação ou curso clínico atípicos, hidrocefalia comunicante e ainda qualquer evidência ou suspeita de doença inflamatória, infecciosa ou priônica do sistema nervoso central, né? E, obviamente, quando a gente tem dúvida do diagnóstico, né? A gente pode pensar num diagnóstico assistido por biomarcadores, né? É bastante interessante, tem diversos artigos comparando a acurácia de um expert com a acurácia desses exames, né? Como é que é? A acurácia do expert vai ficar na casa do 0,7, né? E o biomarcador tem mais de 0,9, né? Então, eles são superiores. Muitas das vezes a gente tem o diagnóstico clínico, né, sendo diferente do diagnóstico do biomarcador. Então, a gente, quando tem alguma dúvida, é legal pensar em fazer um diagnóstico assistido por biomarcadores, e essas recomendações estão todas disponíveis nesse artigo da Academia Brasileira de Neurologia. Esse é um ponto super importante, porque eu também mostrei, né, que quando a gente compara com neuropatologia, a acurácia fica por volta de 70%, né, a mesma coisa. É igual. Ontem a gente falou um pouquinho numa aula satélite sobre diagnóstico CCL, aí fica aquelas coisas super bonitas, amnésico, não amnésico. Aí quando abre, pode ser Alzheimer, pode ser DFT, então fica realmente meio vago o diagnóstico. O biomarcador, ele chega para tornar o diagnóstico um pouco mais preciso. Posso acrescentar Claro, uma questão favor. que eu acho que é relevante aqui? Quando solicitar o exame de líquor, né? Eu acho que esse é um ponto que, como o Eduardo mencionou, tem indicações muito precisas definidas pela Academia de Neurologia que, como ele disse, descrevem quando pedir. Mas eu acho que isso é porque o exame, novamente, é um exame invasivo, é um exame mais custoso, não é um exame trivial.
Na hora em que os exames baseados em detecção plasmática tiverem mais disponíveis, mais universalmente disponíveis, eu acho que aí o indivíduo com CCL, e principalmente aquele indivíduo que tem queixa subjetiva de memória, talvez, possa vir a ser um caso elegível para isso. Porque os custos vão ser mais baratos, é um exame de sangue trivial, uma coleta simples, então talvez aí seja interessante como forma de screening. Perfeito, adorei esse ponto. Posso contribuir um pouquinho? Manda ver. Concordo 100% com o Sérgio. E um estudo do grupo do Wagner Brum, que é um aluno de MD, PhD, mostra que esse screening no CCL, né, 86% das vezes, com o exame plasmático, você consegue identificar se o CCL é por Alzheimer ou não. Só com o exame de sangue. Só 14% das vezes você precisa pedir um exame extra. Perfeito. De imagem ou licórico para confirmar. Mas 86% dos casos você sabe que esse CCL é devido à doença de Alzheimer. E isso é super interessante, porque mesmo que a gente não tenha, a gente ainda não tem droga anti-amiloide no Brasil, quando tiver, eu acho que aí a necessidade fica para tudo, para líquor, etc. A gente vai precisar fazer o diagnóstico de certeza para poder tratar. Mas mesmo quando a gente fala de um comprometimento cognitivo leve, que você não sabe se vai evoluir, que você não sabe a causa, um biomarcador ele pode ter utilidade. A gente acaba não indicando líquor, eu concordo perfeitamente com você, Sérgio, porque ele é muito invasivo, mas na presença de um exame de sangue é uma coisa trivial, como você disse. Eu acho que aí vai ser bem pedido mesmo. Isso leva a gente para o fato de que esses biomarcadores plasmáticos serão muito úteis, não apenas para fechar o diagnóstico, mas prognosticamente. Perfeito. Quer dizer, realmente ter uma ideia 6 anos antes, 8 anos antes. No momento, a gente tem quase que... As evidências estão quase fechadas de que pelo menos 6 anos antes você já consegue prever que aquela pessoa poderá converter com alta probabilidade. Então, eu acho que realmente aí a coisa vai abrir para a sociedade e espero eu que para o serviço de saúde pública no Brasil também. E eu queria tocar um pouquinho num ponto. Nós já temos exames de sangue, né, biomarcadores sanguíneos sendo comercializados no Brasil. E um ponto que a gente aprendeu com vocês nas aulas é que eles não estão validados para o Brasil. Eu queria que vocês explicassem, talvez podemos começar com você, Sérgio, por que é importante validar para determinada população. Então, já foi validado, por exemplo, lá na Suécia, por que precisa ser validado aqui no Brasil, que eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso. Claro, porque eu acho que, basicamente, como você disse, Cláudia, quase todos os estudos de biomarcadores plasmáticos foram realizados em países no norte global. No sul global, por várias razões, isso tem sido muito limitado. Então, por exemplo, comparando uma população norte-europeia ou norte-americana com a população brasileira, nós temos uma diferença de diversidade genética aqui no Brasil, que é muito diferente da população típica norte-americana, que é essencialmente branca, anglo-saxônica em sua maioria, na Europa outros grupos populacionais, mas muito diferentes da nossa mistura genética aqui no Brasil. Então tem a questão genética. Por outro lado, tem a questão de estilo de vida, fatores de estilo de vida que nós sabemos hoje que são fatores de risco importantes para a progressão, para a demência em geral e particularmente para a doença de Alzheimer. Então, esses fatores de estilo de vida são também diversos nos países do hemisfério norte: alimentação, atividade física, educação, vários outros cuidados de saúde que as populações do norte tipicamente têm mais acesso e que aqui a nossa população brasileira tem menos. Então, é muito importante validar o que se encontra nesses outros países no Brasil, porque senão nós vamos estar usando marcadores e níveis e cut-offs que são estabelecidos para outras populações que talvez não se apliquem aqui à população brasileira em geral. Então, isso é importante e, infelizmente, alguns grupos aqui, como o nosso, como o do Eduardo, já estão se debruçando sobre isso. Então, Posso contribuir um pouquinho? Claro. Eu gosto muito de usar essa analogia, né? Os fatores sociodemográficos também, né? O código diário, nosso CEP, diz muito mais sobre a nossa saúde do que o código genético, né? A gente brinca com esse termo, né? Porque é verdade, né? Onde você mora, onde você está, tem um super impacto na saúde cerebral, né? Então, entender como esses fatores influenciam no resultado dos exames é uma coisa muito importante, né? Então, acho que a gente está chegando nesse momento agora.
E aproveitando que a gente tem a sorte, né, esse SPGG Cast é muito especial, a gente está com 2 líderes em termos de biomarcadores aqui, então a gente agradece muito. Vocês 2 estão conduzindo estudos de validação e é muito importante que seja feito em mais de um centro, né? Queria, por exemplo, que você explicasse para a gente de forma resumida, didática, como é que é feita uma validação, o que a gente está conversando, né? O que quer dizer isso? Muito boa pergunta. A gente acabou fazendo uma validação independente, né, Sérgio? Acabou não conversando sobre os estudos que estavam saindo e acabou 2 estudos muito parecidos sendo conduzidos ao mesmo tempo, um no Rio de Janeiro e um em Porto Alegre, né? E a validação, como ela funciona, né? A gente precisa ter um padrão ouro para comparar os valores plasmáticos, né? Em ambos os estudos, o padrão ouro foram os biomarcadores licóricos, né? Então, a gente avaliou os níveis de beta 42, 40 e fosfotal no líquor e comparou com os resultados plasmáticos. Então, a validação sempre envolve a comparação com o padrão ouro, né? Estava contando para o Sérgio hoje de manhã, o artigo deles foi aceito uma semana atrás, né, Sérgio? Publicado há 2 semanas. 2 semanas atrás. 10 dias, uma coisa assim. Saiu online há 2 semanas atrás, na Nature Communications. O nosso está em fase final de revisão, deve sair nas próximas semanas também, e os resultados são exatamente iguais. Né, Sérgio? É impressionante. A gente fez... Essa é a melhor validação possível, né? Independente, utilizando o líquor como padrão ouro e os resultados exatamente iguais. Em 2 cidades, Rio de Janeiro e Porto Alegre, que têm composição genética de fundo distintas. O Rio de Janeiro tem uma contribuição bastante africana, de afrodescendentes, portuguesa, enquanto no Sul nós temos uma proporção significativa de outros países europeus, né, como a Alemanha, como a Itália, por exemplo. Então, é interessante notar que na nossa população, nas 2 coortes que nós estudamos, os resultados foram parecidos. E eu acho que esses estudos precisam ser estimulados no Brasil. Precisamos replicar esse estudo com um número maior ainda de pacientes. E isso requer um investimento de longo prazo, estratégico na criação e no acompanhamento, monitoramento dessas coortes. E eu quero ressaltar aqui o papel realmente pioneiro que o IDOR, a Fernanda Tovarmol, a Fernanda De Felice tiveram nisso, porque elas tiveram a visibilidade de enxergar, há mais de 10 anos atrás, conosco, o valor que a criação e estudo longitudinal dessa coorte teria. Mas não é algo que começou ano passado, a gente publicou agora esse artigo. Mas ele já vem sendo usado para vários outros artigos prévios, em líquor, como você mencionou. Então, é um investimento que o país precisa fazer. Estimular esse tipo de estudo populacional, de validação de biomarcadores plasmáticos, de identificação de novos marcadores, enfim. Com certeza, é um trabalho importante. Fico muito feliz que vocês fizeram até de forma independente, porque isso aumenta mesmo a validade externa dos resultados. E a minha pergunta próxima é o que todo mundo quer saber. Então, já temos 2 estudos de validação independente, provando que faz a distinção entre doença, sim ou não, vai definir cut-offs. Quão longe a gente está de poder pedir no consultório? O que está faltando para a gente chegar lá? Pergunta bastante interessante, né? O que a gente precisa fazer, né? A gente precisa seguir o protocolo da Anvisa diagnóstico in vitro. Então, primeiro precisa fazer um grande estudo, como o Sérgio falou, diversos estudos, né, dentro do país, em diversas regiões, para a gente conseguir entregar um dossiê que se adeque a tudo que a Anvisa quer para se transformar num diagnóstico in vitro. Então, a gente está alguns anos, eu acho, né, Sérgio, para ter... A minha perspectiva é pelo menos uns 2, 3 anos para a gente ter um marcador, né? Mas a importância de comentar o que o Sérgio comentou você imagina, se a gente consegue ter um exame laboratorial plasmático, um exame de sangue, né, na ponta, por exemplo, no SUS, a gente consegue pensar em prevenção secundária, que é todo o trabalho que você vem desenvolvendo aqui, Cláudia, que é maravilhoso. Né? Todos os fatores de risco modificáveis que vocês têm mostrado para a gente ao longo dos anos, eles podem ser alvo de estratégias que já existem no SUS. Né? Por exemplo, uma clássica, hipertensão e diabetes, tem um programa chamado Hiperdia, né? Que entrega medicamentos para tratar hipertensão e diabetes, que são fatores de risco modificáveis. Então, eu acho que a importância do país entender a necessidade de financiar esses estudos para lá na frente a gente reduzir a quantidade de indivíduos na fase clínica dessas doenças, em CCL ou demência, é essencial. Eu acrescentaria apenas que, além da questão de expandir os estudos para que a gente possa atender aos critérios
de submissão à Anvisa, como o Eduardo falou, tem a questão ainda do custo do exame. Esses são exames ultrassensíveis, capazes de detectar quantidades mínimas desses analitos no plasma. E, portanto, são caros ainda. Então, eu acho que esse é um dos desafios, trazer o custo desses exames para uma faixa que seja mais acessível para a população como um todo, para o sistema público de saúde. Mas, ainda assim, mesmo considerando que eles são caros, qual é o preço de não diagnosticar e não começar a tratar essas pessoas? Se a gente bota nos dois braços da balança, eu acho que você investir recursos na detecção precoce, no prognóstico, eventualmente, acaba compensando o que você deixaria de ter de retorno econômico e os gastos mesmo de cuidado desses pacientes anos depois. Então, eu acho que a coisa vai se equilibrar dessa forma um pouco. Acredito que eles vão se tornar disponíveis. Perfeito. Eu queria fazer umas 2 últimas perguntas para a gente encerrar. Uma é de aplicabilidade clínica, que já foi discutido. Uma vez eu ouvi essa conversa, queria aproveitar a opinião de especialista de vocês. Se a gente tivesse que usar um exame que está disponível de forma não validada no Brasil, e usasse... O que foi dito é o seguinte: se o valor vem estourado, eu posso ficar tranquilo, porque o cutoff não vai, de certa forma, influenciar tanto. Vocês acham que essa afirmação tem algum fundamento do ponto de vista da clínica? Ou seja, o exame vem muito alterado, eu posso dizer que é um Alzheimer, mesmo ele não estando validado aqui no Brasil? Eu diria que a questão é a seguinte, Cláudia. Se o exame vem estourado, eu diria que a probabilidade é muito alta de que seja Alzheimer. Mas se esse paciente está numa fase pré-clínica, esse indivíduo, não vou dizer paciente, porque talvez ele ainda não... né? Então, a quem revelar esse diagnóstico? Essa é uma outra questão ética. Essa é a próxima pergunta. Essa é a próxima. Então, eu guardo a minha resposta para a próxima. Vamos conversar sobre isso. Eu concordo com o Sérgio, é muito provável, mas a gente precisa trabalhar com dado científico, né? A gente não tem esse dado. Perfeito. É muito provável, mas nós, como cientistas, a gente segue o dado científico. O dado científico da população brasileira está começando a aparecer. Perfeito. Essa era mais uma provocação, porque o pessoal está querendo usar o exame e está usando dessa forma que eu estou falando para vocês. Então, para também passar para quem está nos ouvindo, para aparentemente não usar até estar realmente pronto. Tá bom? Isso aí está tudo bem? Então, eu vou passar, então, para a nossa última pergunta, que é exatamente isso que você começou a discutir, né? Não só estão usando os valores estourados para fazer diagnóstico, como está sendo pedido, no Brasil, inclusive, esses exames, em outros lugares do mundo, os biomarcadores sanguíneos para fazer um prognóstico. Será que eu tenho Alzheimer? Eu estou aqui conversando com vocês, quero saber se eu tenho Alzheimer, vou lá e colho o meu exame de sangue. Eu não tenho nenhum sintoma cognitivo, nenhum sintoma comportamental. Tá certo? Qual a opinião de vocês sobre diagnosticar, usar esses exames em pessoas sem sintomas? Eu diria que, no momento, do ponto de vista técnico, nós ainda não estamos lá. Nós estamos chegando lá, os dados estão se acumulando. Novamente, no Brasil ainda não temos essa informação, como disse o Eduardo, mas fora já existem evidências de que realmente você vai conseguir fazer algum prognóstico de conversão. O nosso estudo, recém-publicado, ele fez um estudo curto, uma janela de 2 anos, e nós vimos que a detecção plasmática de biomarcadores conseguia prever, com alguma acurácia, a conversão tanto de não sintomáticos para MCI, quanto de MCI para Alzheimer. Então, sugere que há alguma possibilidade aí. Mas, novamente, a quem você revela esse diagnóstico? Uma pessoa que tem uma queixa subjetiva de memória, é PET negativa, por exemplo. Se tem alguma alteração no biomarcador plasmático, você vai dar esse diagnóstico a essa pessoa, aquilo é uma espada sobre a cabeça da pessoa. É uma preocupação que a pessoa vivia uma vida relativamente normal, tinha alguma queixa subjetiva, mas vivia a vida. De repente, vai se ver diagnosticada com uma doença para a qual não há um tratamento ainda. Exato. Então, isso é um peso muito forte no paciente e na família. E tem questões mais econômicas, mais sociais, assim, né? Imagina se as seguradoras, os empregadores começam a pedir como screening de rotina biomarcadores para quem tenha 40 anos de idade, por exemplo. Nenhuma clínica, mas você fazer isso, né? Então, é uma questão ainda muito complexa que está começando a surgir, porque há 5 anos atrás essas técnicas não existiam, nem no exterior. Então, é uma discussão muito recente ainda. Então, não houve tempo ainda de amadurecer completamente essa discussão. Você, Eduardo, eu concordo 100% com o Sérgio. Eu acho que a gente não está lá ainda, né? Eu só vou complementar uma coisa importante que é relacionada com o estigma da doença de Alzheimer, né?
a gente precisa, de alguma maneira, explicar para a população que um diagnóstico da doença de Alzheimer não quer dizer que você vai ter demência, que você tem demência. Né? O indivíduo que recebe um diagnóstico, ele vive muitos anos ainda antes de chegar na fase de demência. Né? Então, existe essa confusão entre doença de Alzheimer e demência. Né? Eu acho que esse trabalho de educação da população, né? De tratar de prevenção, explicar esse divórcio entre a fase de demência, onde o indivíduo perde toda a funcionalidade, e essa longa fase, onde ele pode ter um declínio cognitivo leve, precisa ser explicado para a população. Né? Que ele tem existe uma vida para o paciente diagnosticado com Alzheimer no CCL. Né? Então, isso é uma parte de educação que a gente precisa trabalhar. Sim. Né? A população precisa entender, né, que dá para viver com a doença de Alzheimer. Né? Por um bom tempo, até chegar numa fase, como o Sérgio falou, onde o paciente não consegue mais. Né? Mas eu acho que a gente tem que falar sobre Alzheimer, né? Reduzir um pouco o estigma. Isso eu acho que pode ter um papel muito interessante para a nossa população também. Para nós que estudamos doenças crônicas, na geriatra é sobre isso, né? Doença arterial coronariana, câncer, existe realmente uma fase assintomática que é muito longa. Se a gente pegar, por exemplo, doença arterial coronariana, existe esse paralelo. Então, existe a doença de Alzheimer assintomática, biológica lá acontecendo, mas concordo um pouco com o Sérgio que acaba sendo uma sentença. Né? Ainda mais a gente conversou no paralelo, né? Quando a pessoa tem PET amiloide positivo, PET tal positivo, ela vai 75% evolui em 6 anos, que é um período curto. Então, acho que é uma discussão que muitos de nós precisa fazer mesmo, porque ela é muito profunda, no sentido que ela pode ser usada por empregadores, pode acabar, de certa forma, a perspectiva da pessoa a curto prazo sobre a vida dela. Então, é uma discussão bastante importante. Mas, de qualquer maneira, nesse momento, ninguém tem indicação de pedir biomarcador em pessoas assintomáticas até que se mude. Que se muda o prognóstico, né, a sobrevida dessas pessoas. Né? Internacionalmente, a recomendação é essa. O indivíduo assintomático não pedir ainda biomarcadores de fluido. Perfeito. Queria super agradecer a vocês. Acho que foi muito importante para todos nós conversarmos sobre biomarcadores, que está entrando na prática da geriatria cada vez mais. Queria agradecer a disponibilidade, todo o conhecimento e, principalmente, o trabalho de ponta que vocês fazem, cada um nos seus institutos. Muito obrigada. Obrigado a você, Cláudio. Um prazer. Uma honra estar sendo entrevistado por você, né, Cláudia? Obrigada, pessoal. Muito obrigada.